Ei, meus alunos, meu nome é Érica, sou professora agora do 4º ano e hoje nós vamos falar sobre o tipo de turismo e destacando nossa cidade de Vila Velha. Antes de falar sobre turismo, nós vamos falar sobre as opções de lazer que nós temos aqui em Vila Velha. A primeiro são os lazeres que envolvem o voo e as aventuras, né? Os esportes mais radicais. Então a gente encontra esse tipo de aventura, né? Esse tipo de lazer, mais lá no Morro do Moreno. O outro que a gente não poderia deixar de falar são as praias, né? Nós temos uma orla muito bonita e praias não tão frias, gostosas. Nós temos o calçadão, que é um lugar bom para passear. Outro lazer também é a pesca, né? Apesar de que muita gente também utiliza a pesca como atividade econômica, ou seja, utiliza a pesca para ter um dinheiro, para fazer dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas sobrevivem pescando e vendendo peixe, então também é uma atividade econômica, mas também é uma atividade de lazer. Muitas pessoas vão na praia, às vezes à tardinha, para praticar a pesca como lazer. Outra atividade também muito legal é conhecer as ilhas que tem em Vila Velha. Tem um passeio que as pessoas alugam o barco e esse barco leva as pessoas até as ilhas, né, que é a ilha de Itatiaia e a ilha de Pituã. Fica ali em Taparica. A outra atividade de lazer também é passear pelo calçadão, pela orla. Muita gente faz caminhada, corre, anda de bicicleta. São algumas atividades de lazer que se pode fazer aqui em Vila Velha. Outra atividade de lazer que pode fazer é visitar locais históricos, né? Como o Farol de Santa Luzia, o Convento da Penha. Como nós temos os locais históricos como o Museu Homero Macena, o Ford, que fica ali no Exército, a Casa da Memória, que são lugares de passeios, né, que tem a ver muito com a história de Vila Velha. Outros lugares também interessantes para se ir são as praças, né? No centro da cidade ali nós temos uma biblioteca municipal, que é essa daqui, que está mostrando aqui na imagem. Ela é chamada de Titanic, né? Porque logo na construção dela, ela caiu no comecinho da construção e estavam no período que estava passando aquele filme Titanic, né? E eles botaram o apelido dessa biblioteca de Titanic e fizeram ela em formato de como se fosse um barco afundando, ó. Esse formato daqui é de um barco afundando. Ali na prainha nós temos também a nossa primeira igreja, um monumento que é muito legal para visitar. A prainha é um lugar muito bom para se visitar, que também é um passeio agradável para se fazer. Nós temos alguns parques na cidade, principalmente o Parque de Cocal, né, o Parque Urbano de Cocal, que tem muita atividade de lazer lá, como lugar para brincar, lugar para correr, praticar esporte, lugar para jogar futebol, basquete e outros esportes. E nós temos alguns parques naturais que são reservas naturais, né? Como é o Parque do Morro da Mantegueira, o Parque Paulo César Vinha, que é logo na divisa de Vila Velha com Guarapari, e o Parque de Jacarenema, que fica justamente onde o Rio Jucu encontra com o mar, né? Na foz do Rio Jucu, o encontro do Rio Jucu com o mar. Fica logo depois do Shopping Boulevard ali, à esquerda, antes de chegar a polícia, ali é o Parque de Jacarenema. Mas o nosso objetivo hoje é de falar os tipos de turismo que nós temos em Vila Velha. Então nós vimos que existem pessoas que viajam para lugares diferentes porque gostam de ir à praia, a outras gostam de fazer passeios culturais, a outra gosta de fazer esporte de aventuras. Nós vimos vários tipos de lazeres que nós podemos fazer. E as pessoas fazem o turismo, que é uma atividade econômica, justamente para procurar esses tipos de lazeres que ela gosta. Então nós vimos que Vila Velha é uma cidade que oferece muito tipo de lazer para a gente e por isso vai ter diversos tipos de turismo. Vamos conhecer quais são esses tipos. O primeiro turismo é o turismo que nós chamamos de turismo cultural.
é atividade de turismo relacionada ao nosso patrimônio histórico. Todo patrimônio histórico, toda estrutura que conta a história de Vila Velha, ele é chamado de patrimônio cultural. E toda vez que a gente vai visitar esse patrimônio cultural, nós vamos conhecer esse patrimônio cultural, nós fazemos o turismo cultural. Então, muitas pessoas vêm à Vila Velha para conhecer o Farol de Santa Luzia, a primeira igreja do estado do Espírito Santo todinha, que ela fica na Prainha. Essa igreja, ela também é uma das primeiras igrejas do Brasil. Nós temos o Museu Homero Macena, que é um museu... era uma casa de um pintor, o pintor era chamado Homero Macena, e ele, depois que ele faleceu, a casa dele virou um museu contando a história dele. Nós também temos a Casa da Memória, que é essa aqui que aparece embaixo, onde ao lado dela nós temos o primeiro bondinho de Vila Velha, né? Antigamente, quando não se tinha ônibus ainda, em Vila Velha fizeram uma linha de bondinho que trazia as pessoas de um lado para o outro de Vila Velha. E aqui nessa Casa da Memória, que é um museu também, tem muitos documentos importantes de Vila Velha, tem muita história de Vila Velha nesse museu. Nós temos também um patrimônio cultural que é muito visitado, chamado Convento da Penha. A história do convento é muito interessante. Ele a obra dele começou logo com a chegada dos portugueses no Espírito Santo, né? E o frei Pedro Palácio, que começou a fundação do Convento da Penha, começou as primeiras pedras do Convento da Penha. Segundo a lenda, diz que Pedro Palácio trouxe uma imagem de Nossa Senhora das Alegrias, que é muito parecido com Nossa Senhora da Penha, ela. E ele, para fazer uma oração, ele botou essa imagem em exposição no pé do morro. E a imagem, de repente, sumiu. E eles procurando a imagem, não aparecia. E quando foram achar a imagem estava aparecendo entre duas palmeiras lá no alto do morro, né? Aí ele resgatou a imagem, trouxe de volta, botou a imagem de novo no pé do morro e novamente a imagem sumiu e apareceu no topo do morro entre duas palmeiras. E aí, ele achando que fosse uma inspiração de Deus, um sinal de Deus, ele resolveu construir esse convento no alto do morro, onde que apareceram as imagens. É uma história bem interessante, a do Convento da Penha. Então, todos esses lugares que a gente vai visitar é chamado de turismo cultural. Nós também temos o turismo ecológico, ou chamado também ecoturismo, que é aquele turismo que você entra em contato com a natureza, né? Você vai fazer uma caminhada na natureza, fazer um piquenique na natureza, e nesses locais nós temos aqui em Vila Velha como destaque alguns parques ecológicos, né? Alguns parques que preservam a nossa vegetação, né? Como o Parque da Mantegueira, que preserva a Mata Atlântica, como o Parque Paulo César Vinha, que preserva a nossa restinga, e assim também como o Parque de Jacarenema, que também preserva a nossa restinga, né? É um tipo de vegetação que nós temos em Vila Velha. Então, são parques de reservas, não se pode mexer na vegetação lá, mas é um lugar muito legal. O Parque do Morro da Mantegueira, que fica ali na Glória, é muito legal da gente ir lá, fazer um piquenique, fazer um passeio, fazer uma caminhada. O Parque Paulo César Vinha é um lugar muito gostoso para você tomar banho nas lagoas lá. E Jacarenema também é um lugar muito legal para você fazer uma caminhada, tem trilhos lá para se fazer. Nós temos também o turismo rural. Nós entendemos que turismo rural é toda vez que você sai da cidade, vai para algum lugar, tentar entender como que funciona a vida na zona rural. Então, você vai fazer passeios de cavalo, você vai colher plantas da horta, você vai ter uma comida mais voltada para partes saudáveis, mais saudáveis, coisas mais naturais que você tira da horta e faz uma comida, né? Ou tira de uma plantação que tem ali para fazer essa comida. Isso é conhecido como turismo rural, é você vivenciar um pouco de como se vive no campo. O turismo de aventura é aquele turismo que as pessoas vêm
para a região para fazer algum esporte radical, né? Ou é uma escalada, ou é um voo livre, ou é descer de tirolesa. Aqui em Vila Velha, o que se destaca como turismo de aventura é o Morro do Moreno, né? Lá nós temos o voo livre, lá nós temos pessoas que vão para lá para fazer rapel ou escalada, lá também tem uma tirolesa agora. Então, o Morro do Moreno é o principal ponto de turismo de aventura em Vila Velha. E também nós temos, para finalizar aí, o turismo chamado de sol e praia, que é o nosso principal ponto de turismo aqui, são as praias de Vila Velha. Nós temos a Praia da Sereia, que está aqui embaixo, mostra, ó, esse pedacinho daqui. Nós temos a Praia da Sereia, em seguida nós temos a Praia da Costa. Depois da Praia da Costa nós temos Praia de Itapuã e depois a Praia de Itaparica. Nós temos a Praia de Ponta da Fruta. Nós temos uma praia que fica bem escondidinha, ela é chamada de Praia Secreta. Então nós temos várias praias que são pontos turísticos justamente porque nossas praias são lindas. E assim nós terminamos nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês.